sinto honrado e privilegiado de estar nesta mesa. A minha fala é mais amena, menos crítica. E trato aqui de Lutero e a ressignificação do trabalho. E vou tomar a liberdade de fazer esta leitura. Como é amplamente sabido, Max Weber, em sua clássica obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, validou certo consenso, então já consolidado, de que a ressignificação do trabalho é um produto da reforma. São palavras de Max Weber. De acordo com o eminente sociólogo alemão, ainda que essa revolução conceitual não tenha sido rigorosamente inédita, a originalidade da perspectiva introduzida por Martinho Lutero e amplificada por João Calvino tem seu fulcro na conotação religiosa incorporada ao conceito do trabalho e evidenciada na mudança negativa, dolorosa e torturante, vinculada à sua própria etimologia nas línguas neolatinas, tripalium, que passa, então, mediante uma releitura radical do vocábulo e do conceito, a dar lugar ao sentido de missão atribuída por Deus, ou seja, uma vocação individual, substancialmente permeada por elementos de imanência e transcendência. É correto dizer, desde já, que essa considerável mudança de paradigma adotada e difundida pela Reforma Protestante do século XVI não decorre de algum tipo de epifania ou súbita compreensão de seus principais protagonistas, nem expressa um movimento de retorno às raízes greco-romanas tão preciosas ao humanismo surgente no Renascimento. Ao contrário, essa substituição de modelo se enquadra na moldura de uma inovadora hermenêutica aplicada às escrituras sagradas, cuja leitura, compreensão e praxis foi estimulada, aprofundada e expandida tanto pelo reformador saxão como pelo reformador franco-genebrino. Inevitavelmente, esse roteiro desemboca na tradução luterana da Bíblia, para um alemão inteligível e compreensível ao povo, empreendimento catalogado como dos mais expressivos para a cultura ocidental consolidada na modernidade. Surge, então, a pergunta: que conexões vinculam a ressignificação do trabalho aos escritos sagrados da tradição judaico-cristã vertidos para o alemão por Lutero? A presente comunicação propõe-se, portanto, a auxiliar na iluminação de alguns cenários do século XVI, com um recorte seletivo enfocado nas contribuições oferecidas por Martinho Lutero para a literatura moderna e para a pré-história da sociologia, se podemos chamar assim, sempre no contexto da reforma religiosa simbolicamente desencadeada em 31 de outubro de 1517. Por fim, pretende-se fazer menção apenas tópica de aspectos que ainda possam ter alguma relevância na contemporaneidade, no mínimo para inspirar novas instigações no âmbito do pensamento social e econômico. A sequência começa pela Bíblia de Lutero. A Bíblia de Lutero, marco linguístico e editorial. Considerada uma das obras-primas da literatura alemã, a Bíblia de Lutero nada mais é que uma tradução da Bíblia realizada por Martinho Lutero a partir do ano de 1521, quando se encontrava escondido no castelo de Wartburg, em Eisenach, na Turíngia, na Alemanha. Seu ambicioso empreendimento literário foi dividido em pelo menos duas partes, iniciando-se pelo Novo Testamento, vertido para o alemão sem a mediação do latim, tendo como suposta referência a segunda edição da versão grega, editada por Erasmo de Roterdã, em 1519, que se fazia acompanhar de notas explicativas e uma tradução latina paralela. Afirma-se, contudo, que o domínio do grego por parte de Lutero não tinha a profundidade dos humanistas, como, por exemplo, de Philippe Melanchthon, sendo, por isso, impossível determinar com precisão quanto Lutero se apoiou no grego ou no latim, e, nesse caso, na Vulgata de São Jerônimo, com a qual o reformador tinha maior familiaridade desde os tempos de monge agostiniano. A etapa correspondente ao Novo Testamento foi concluída em poucas semanas, dando origem à primeira edição, publicada em setembro de 1522, sucessivamente reeditada, com numerosas correções tipográficas e estilísticas.
Já para realizar trabalho de tradução do Antigo Testamento, que se prolongou de 1522 a 1534, Lutero reuniu um grupo de especialistas, incluindo respeitáveis hebraístas, mas a versão preliminar e a formulação definitiva do texto alemão ficaram a cargo do próprio Lutero, pois era essencial assegurar não só a unidade estilística, mas também a fixação de sentido, tão cara ao reformador de Wittenberg. Coerentemente com a Septuaginta pré-cristã e com a clássica Vulgata Latina, a tradução elaborada por Martinho Lutero compreendeu também os livros deuterocanônicos, que não são encontrados na coletânea canônica judaica, nem nas chamadas Bíblias protestantes. Foi essa tradução da Bíblia que mais notabilizou Lutero, tanto pela influência literária exercida sobre a língua alemã, como pela repercussão espiritual e religiosa. Conforme informa Stadelmann, é um dos autores que consulto, um pesquisador jesuíta, portanto, insuspeito, essa influência verificou-se não só naquele tempo, mas através dos séculos. Basta lembrar que, a partir de 1522 e até sua morte em 1546, apareceram 277 impressões, seja da Bíblia inteira ou de algumas partes, seguindo-se a partir de 1641, traduções dessa Bíblia em baixo alemão, francês e italiano, e sua divulgação em grande escala pela Sociedade Bíblica de Halle, depois de Württemberg, e também das editoras da Sociedade Bíblica de Bergen, de Hannover, de Sachsen, de Preußen, de Schleswig, de Hamburg, Altona e Bremen. Após 3 séculos de evolução da língua alemã, tornando-se necessária a revisão da Bíblia na tradução alemã, a Conferência das Igrejas de Eisenach empreendeu de 1861 a 1892 uma modernização da linguagem com emendas ao texto. Recentemente, de 1964 a 1975, foi realizada uma nova revisão da Bíblia de Lutero para atualizar a sua linguagem, preservando o aspecto estético, o vigor retórico e a força do apelo. Fecho aspas. A menção ao aspecto estético, vigor retórico e força do apelo da chamada Bíblia de Lutero suscita a seguinte questão: quais foram os elementos característicos mais marcantes dessa produção literária que tanto a notabilizaram? É o que se passará a ver sumariamente. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que a tradução da Bíblia para o alemão não era obra inédita, pois desde a invenção de Gutenberg, por volta de 1450, até a publicação do Novo Testamento de Lutero, em 1522, cerca de 20 edições da Bíblia já haviam sido produzidas em alemão, sendo a maioria em alto alemão e algumas poucas em baixo alemão. O alto e o baixo não tem a ver com erudição, é uma questão realmente regional, topográfica. A característica distintiva e inovadora da obra de Martim Lutero encontra-se na sua opção pelo desafio linguístico de fundir variantes eruditas e populares, incluindo dialetos da língua alemã, até conseguir, nas palavras de Lucien Febvre, um só metal, sólido, flexível, bem temperado. Segundo o mesmo notável historiador francês, essa experiência teria sido trabalhosa e complexa para o tradutor saxão. Abro aspas. Aqui, a língua forte, a rude e tosca língua da gente do povo, trivial, densa, mas que trazia em si uma torrente de imagens e alimentos. Ali, a fria, artificial, alambicada língua administrativa, a língua usada desde o século XIV pela chancelaria saxônica. Então, conciliar os dois idiomas, buscar a palavra certa, a formulação natural e simples, a formulação verdadeiramente alemã, a que permitia aos homens do povo alemão abordarem, compreenderem a palavra de Cristo, tal como o filho entende e compreende a palavra de sua mãe, tendo por único guia o próprio instinto, a própria percepção daquilo que é alemão e do que não é. Buscar e encontrar, lutar e triunfar. Fecho aspas de Lucien Febvre, citação. A propósito desse desafio linguístico, literário e comunicacional, o pesquisador jesuíta Stadelmann, já citado, ainda acrescenta:
na formação da língua escrita, Lutero não procedeu à análise filológica, mas partiu da observação, perguntando à mulher em casa, às crianças na rua, ao homem simples na praça do mercado, observando como eles se exprimiam, para também ele se expressar de maneira inteligível, sem suscitar dúvidas de que estava falando alemão com eles. Lutero, por seu talento de imitação, semelhante ao talento de ator, apropriou-se até do modo de pensar e sentir do homem de seu tempo, conseguindo expressar as coisas mais sutis e doutas, como também as mais simples e triviais, em linguagem natural, compreensiva e incisiva. Quanto aos resultados dessa monumental realização, Febre, que novamente invoco, ele é peremptório. Diz, uma espantosa ressurreição da palavra. Fecho aspas. Sob outra perspectiva mais técnica e cultural, Stadelmann destaca o impacto linguístico e literário da obra. Abro aspas novamente. A Bíblia de Lutero, mais que seus outros escritos, teve influência decisiva na unificação da língua, por causa da ampla divulgação dos livros bíblicos entre os homens letrados e a camada popular. Efeitos tão abrangentes só podem ser fruto de atributos intrínsecos, concretos e objetivos, visivelmente presentes na obra de Lutero. Mais uma vez, recorre-se ao texto de Stadelmann para dizer o que distingue o estilo literário de Lutero é a fluência de um idioma correto e claro, ao alcance de todos, depurado dos vícios de linguagem de diversas classes sociais e enriquecido de recursos estilísticos que realçam a propriedade dos termos, a harmonia da frase e a eficácia da expressão. Para embasar esta conclusão parcial, buscou-se também a contribuição da pesquisadora teuto-brasileira Luciane Reiter-Fröhlich, para quem a tradução bíblica de Lutero, com sua ampla aceitação, provocou um processo de normatização de uma língua escrita unificada, tanto que a tradução foi além de uma obra cultural, impôs-se também como um documento fonte da língua alemã. Fecho aspas. Eis, portanto, na confluência e unificação das variantes do idioma alemão, com relevantes resultados, a primeira das marcas distintivas da Bíblia de Lutero. Em segundo lugar, deve-se dizer que Lutero empreendeu a tarefa de traduzir a Bíblia não apenas por razões de estilística ou de melhor compreensão do texto, mas porque, compreendendo a importância do estudo das Sagradas Escrituras para se chegar à familiaridade com a mensagem divina, sentiu necessidade de voltar ao texto original, sem a mediação da tradução latina. Outra vez a menção ao pesquisador padre jesuíta Stadelmann. Nesse outro percurso, ousado percurso, o reformador houve por bem negligenciar certos princípios consagrados pela hermenêutica bíblica medieval, preferindo, quando e quanto possível, o sentido literal dos textos e o respectivo contexto histórico, com exceção do Antigo Testamento, em que Lutero decidiu ressaltar o aspecto cristológico implícito das Escrituras, e para isso invocou o método tipológico, não isento de riscos. Dessa forma, Lutero se utilizou de certa liberdade, não só de estilo, mas de interpretação, na livre compreensão de que traduzir também é buscar um espaço existencial para que o texto atinja o seu alvo. Corroborando esse mesmo entendimento, o historiador português Manuel Augusto Rodrigues consigna: na sua versão bíblica, Lutero procurava descobrir o sentido do texto original mais do que encontrar uma tradução literal. E Fröhlich acrescenta: ao fazer uso da ênfase hermenêutica de traduzir pelo sentido, Lutero tenta livrar-se dos latinismos, grecismos ou helenismos e hebraísmos que se formaram no passado com as traduções literais. Lutero fazia os escritores bíblicos falarem alemão, que o povo entendia. No domínio dessa postura autônoma de sujeito tradutor, mas sem deslizar para paráfrases,
Lutero procurava palavras apropriadas e sugestivas para persuadir o coração a abrir-se à mensagem da fé. Stadelmann novamente acrescenta: ao explicitar os objetivos da tradução da Bíblia em linguagem acessível a todos, Lutero visava fornecer ao homem pecador chamado à intimidade com Deus o caminho que leva à salvação. Não tencionava escrever um livro para os estudiosos. Pode-se inferir que essa característica piedosa de Lutero está associada à ênfase recorrente do reformador de Wittenberg na eficácia da palavra de Deus para o propósito redentor do Evangelho. Finalmente, outros atributos salientes da Bíblia de Lutero poderiam ainda ser aduzidos, mas aqui não existe espaço para tais estudos, pois é preciso recortar uma única palavra e, a partir dela, refletir sobre os seus significados. Beruf, uma palavra e seus significados. É precisamente a tradução luterana da Bíblia, empreendida entre 1521 e 1534, que inaugura a utilização do vocábulo alemão Beruf para a concepção de trabalho, e nisso introduz uma ideia inovadora, a valorização do cumprimento do dever, são palavras inclusive de Max Weber, no seio das profissões mundanas, como o mais excelso conteúdo que a autorrealização moral é capaz de assumir. Essa pode não ter sido a acepção original dos textos sagrados, mas certamente expressa o espírito do tradutor, como afirma Max Weber. Curiosamente, essa substantivação do verbo berufen, chamar, vocacionar, foi idealizada por Lutero e utilizada apenas 2 vezes ao longo da Bíblia toda, sendo a primeira no deuterocanônico livro de Eclesiástico, também chamado de Sirácida, que é da sua raiz grega, e a segunda vez na Epístola Paulina, destinada aos Coríntios, capítulo 7, verso 20, em contexto relativo à situação matrimonial, sob o prisma da permanência do cristão no estado civil em que foi chamado. Precisamente no 20º versículo do capítulo 11 do livro escrito por Jesus ben Sirac, foi que Lutero introduziu de forma inédita o vocábulo beruf para traduzir e interpretar a ideia de tarefa ou obrigação, vertida do hebraico para o grego como aliança ou compromisso e situada num contexto próximo de ofício ou profissão, termos componentes do universo do trabalho. Ideia que também se manifesta na parte final da mesma elocução bíblica. Embora se possa dizer que Lutero considerava os livros não constantes do cânone judaico mera leitura edificante e por isso mesmo passíveis de uma tradução mais livre, o acontecimento objetivo é que a palavra beruf, que aqui é utilizada de modo original pelo reformador tradutor, entrou para a história com imenso potencial exegético, rica hermenêutica e forte carga simbólica. Afinal, que significados decorrem dessa inovação luterana? Embora convergentes na essência, os significados revelam certas nuances que enriquecem o conceito e geram implicações. Segundo o teórico protestante Walter Altmann, aspas, beruf é ofício, profissão, mas como sua raiz rufen indica, é simultaneamente vocação. Ou seja, Lutero conferiu sentido vocacional à atividade profissional. Mais uma vez, entendeu a profissão não como um mal necessário, nem divisou seu sentido preponderante na busca do autossustento, também presente, como é óbvio, mas, sobretudo, como possibilidade de serviço aos outros. Não há dúvida de que surgiu a partir daí uma nova ética e, inclusive, uma inusitada disciplina do trabalho, fecho aspas. Neste ponto, se pode introduzir também a conotação de que o trabalho profissional constitui uma eloquente expressão exterior do amor ao próximo, que Weber, inclusive, usa exatamente esses termos. Gustav Wingren, outro pesquisador consultado em sua obra Vocação segundo Lutero, destaca a implicação ética da natureza intramundana do trabalho como vocação. E nessa perspectiva, como expressão de solidariedade para com o próximo, a quem são destinadas as obras de amor a que se referia Søren Kierkegaard. Numa só frase, Wingren interpreta o pensamento do reformador. Estamos sempre amarrados às relações com as outras pessoas. E essas relações com o próximo realmente afetam a nossa vocação, porque esses laços externos são feitos pela mão de Deus.
Se trabalho é vocação, e esta, por sua vez, é meio para um desígnio maior estabelecido por Deus, não cabem hierarquizações profissionais, e mais do que isso, as ferramentas e os instrumentos típicos de cada ofício são, aspas, veículo da palavra de Deus, impondo-se o dever de serem utilizados para o bem-estar do próximo, e na expressão didática do próprio Martinho Lutero, se tu és um artesão, acharás a Bíblia colocada em tua oficina, em tuas mãos, em teu coração. Ela te ensina e prega de que forma deves tratar o próximo. Apenas olha para as tuas ferramentas, agulhas, dedais, barril de cerveja, artigos de comércio, réguas, instrumentos de medida, e encontrarás essa palavra escrita nelas. Vou pular uma parte da citação para não ultrapassar o tempo que resta. A partir da perspectiva exposta, Wingren arrisca sumarizar o sentido do pensamento de Lutero atinente à intencionalidade e dignidade do trabalho, acrescentando-lhe um viés de compromisso social nos seguintes termos: as obras da vocação da pessoa são libertadoras, como o são também as obras do Evangelho. O próprio Martinho Lutero é quem ilustra e esclarece. Um sapateiro, um ferreiro, um agricultor, cada um tem o seu ofício e trabalho. Assim mesmo, todos eles são igualmente consagrados, padres e bispos, e cada um deve ser útil e servir ao próximo com o seu ofício ou trabalho. Vou pular uma parte da citação também. A citação de Gustav Wingren é aqui repetida para dar maior ênfase. As obras da vocação da pessoa são libertadoras, como são também as obras do Evangelho. Essa síntese admite duas extrapolações. Num sentido de percurso, introduz a sacralização do trabalho, enquanto que, em outro sentido de percurso, instaura a transposição de conceitos sagrados para o patamar cotidiano, o que, no limite, foi interpretado por Max Weber como processo irreversível de secularização e de desencantamento do mundo. É certo que o entendimento de vocação de Lutero tende à aceitação da ideia de acomodação, pela compreensão de que o indivíduo deve permanecer de uma vez por todas na condição e na vocação em que Deus o colocou, sem a possibilidade de ambicionar posições superiores na escala social. Não é isso, contudo, o que se lê nos escritos do reformador, que não devem ser recortados do seu contexto próximo, como preceitua a boa hermenêutica. Tenho considerações finais a fazer, tentando contextualizar, mas o tempo já terminou, né? Sim, então, para o fechamento, eu pontuo 3 considerações rápidas. Pode-se ponderar que a perspectiva protestante do trabalho como vocação foi substancialmente degradada pelo modo de produção capitalista, que, segundo Marx, estabeleceu uma relação de exploração do trabalhador e apropriação do seu trabalho, resultando em alienação total do trabalhador. Nessas condições, faz ainda sentido se falar do trabalho como vocação e forma de servir a Deus? Segunda ponderação, diante do moderno sistema de divisão do trabalho, que inclui a fragmentação das tarefas e sua interminável repetição, convém refletir em torno de uma proposição de George Friedman, aspas, o homem é maior do que a sua tarefa. Fecho aspas. Finalmente, de acordo com Hannah Arendt, a glorificação do trabalho resultou em uma sociedade do trabalho, no seio da qual a economia clássica estabeleceu uma divisão entre o trabalho produtivo e o supostamente não produtivo, e seus corolários, teoria do valor, valor de uso, valor de mercado, etc. Nasce daí a concepção de homem como homo faber, que valoriza a vida ativa em detrimento da vida contemplativa. E pela inversão da hierarquia presente dentro da vida ativa, ação, labor e trabalho. Com o avanço da modernidade, o trabalho vai ocupar o primeiro plano na escala da atividade, reduzindo o homem a um animal laborans. Como ficam nesse universo secularizado e hostil as configurações do trabalho como vocação?
como serviço ao próximo, como glorificação a Deus. Encerro aqui. Muito obrigado.